Olá! Os seres humanos sempre tiveram uma certa obsessão pelo controle e pela centralização. Dentro dessa obsessão por controle e centralização, nós procuramos representar o conhecimento por esquemas e, digamos assim, mecanismos centralizados e fortes, onde num lugar só tenhamos toda a inteligência de um sistema específico. Essa forma de representar o conhecimento, essa forma de processar o conhecimento, foi questionada. E se nós observarmos muito bem o próprio funcionamento do nosso cérebro e o funcionamento do corpo humano, nós vamos ver que a inteligência não é necessariamente um lugar centralizado, onde nós temos ali todas as deliberações de tudo que acontece no corpo é controlado por um lugar centralizado. Veja bem, cada um desses órgãos que nós temos recebe informações e reage por si só. É como se fosse um sistema reativo. Então nós temos aí o coração, que ao receber certas informações ou certos impulsos elétricos, ele aumenta a sua pulsação. Nós temos a bexiga, que quando descobre que está cheia, ela nos impulsiona com a necessidade de esvaziar. E uma série de outros órgãos que têm as suas ações reativas, que em conjunto formam um sistema inteligente. Então, a inteligência ela pode ser considerada uma propriedade emergente a partir de ações mais simples de outras ou de muitas outras entidades que estejam associadas em conjunto. A inteligência, então, passa a ser considerada uma propriedade emergente. Foi esse questionamento que um pesquisador americano fez e desenvolveu um mecanismo que nós vamos ver nessa aula, onde é questionado o princípio da centralização da inteligência. Vamos lá. Nessa videoaula, então, nós vamos ver, primeiro, a representação do conhecimento através de uma coisa que nós vamos chamar de grafos conceituais, que ainda é uma sequência da questão da representação centralizada, da informação e da inteligência. E a seguir nós vamos ver o mecanismo que utiliza o conceito de propriedade emergente. Então vamos começar aqui pelo nosso grafo conceitual. O grafo conceitual foi inicialmente proposto por Soa em 1983. Ele escreveu esse livro que vocês podem ver aqui, chamado Estruturas Conceituais, o processamento da informação na mente da máquina. Bom, quais são as características dos grafos conceituais? São basicamente grafos finitos, conectados e bipartidos. Os nós representam conceitos e relações. Os arcos não são rotulados. Os conceitos são caixas, representadas através de caixas, e as relações são representadas através de elipses. Cada conceito é um indivíduo único de um tipo particular. Então nós temos aqui um conceito que é representado em uma relação unária. Então nós temos aqui, por exemplo, pássaro voa. Então pássaro é um objeto, um elemento, voa é uma propriedade. Como nós vimos aqui no slide anterior, os conceitos são caixas e as relações são elipses. Então, o conceito de pássaro tem uma relação adjetivo. Vamos ver aqui uma relação binária. Nós temos aqui um objeto céu, uma cor azul, um objeto azul, né? E nós temos aqui a relação cor. Então, nós podemos traduzir isso aqui como a cor do céu é azul. Relações ternárias, né? O filho está associado a um genitor e o genitor pode ser pai ou mãe. Então nós temos uma relação ternária entre filhos, genitores. Nós temos aqui um exemplo de a caracterização de um indivíduo, que é um pássaro. O pássaro é aqui um tipo
e o indivíduo é o nome dele. Vamos supor que seja você tem um papagaio em casa chamado Capetinha, e o indivíduo é o Capetinha, que é o seu papagaio. Então nós temos aqui um pássaro, que é o tipo, e o Capetinha é o indivíduo. Esse indivíduo, pássaro, de tipo pássaro, pode possuir a cor verde, por exemplo. Então esse aqui é um outro tipo de relação. Quando esse indivíduo não possui nome, você pode representar ele como identificador. Então nós temos em um gráfico conceitual o tipo, um identificador numérico único, é um indivíduo que não tem um nome próprio, e ele continua com a cor verde. Observe que a identificação do indivíduo em um gráfico conceitual tem que ser única. Então mesmo que dois ou mais indivíduos possuam o mesmo nome, mas o número tem que ser único. Ele tem que ser uma identificação única para não confundir, não ter ambiguidade. Embora você possa ter 2 Paulos, 2 Marias, 2 Josés em um ambiente, ou cada um desses indivíduos deve ser representado por uma identificação única. Se você quiser dar um nome a esse indivíduo e não quiser colocar aqui, você pode criar uma propriedade nome e associar seu nome ao nome específico, que é o Capetinha. Fatos ocorridos. Nós temos aqui um exemplo de um fato. Por exemplo, esse aqui é um gráfico conceitual representando uma expressão em língua natural dizendo Márcia emprestou dinheiro a Fred, por exemplo. Então nós temos aqui emprestar, dinheiro, Márcia e Fred. Seriam as pessoas e as relações agente, quem é agente? A Márcia, objeto, que é o objeto dinheiro, e o objeto foi emprestado a quem é o receptor, que é a pessoa Fred. Então esse gráfico conceitual representa a Márcia emprestou dinheiro a Fred, por exemplo. As redes semânticas até então, que nós vimos nos vídeos passados, elas não diferenciavam as relações entre o objeto e a sua classe, das relações existentes entre uma classe e a sua superclasse. Então, Pedro é um homem, é uma relação entre um objeto e a classe. Agora, um homem, um ser humano, homem e mulher são relações entre classes. Então, essa diferencial de dizer que homem é um ser humano ou que Pedro é um homem não estava claramente distinta nas redes semânticas. Isso poderia provocar algum problema de ambiguidade. Nos gráficos conceituais, há uma definição clara do que seja um tipo. Então, o ser humano é um tipo, não é um tipo, e os tipos são agrupados em hierarquias. No topo da hierarquia fica um tipo chamado universal, onde todo mundo é dependente desse tipo universal, e o tipo absurdo é filho de todos. Observem que muitas linguagens de programação, ou muitos compiladores, interpretam essa hierarquia de tipos também. Você vê, por exemplo, que certas linguagens de programação assumem que todos os objetos e todas as classes são derivadas de uma classe única, a partir de uma classe única. Então, esse é chamado tipo universal. Uma classe única chamada objeto, por exemplo. Isso facilita mecanismos de herança, mecanismos de polimorfismo e assim por diante. Bom, então, o gráfico conceitual ele é altamente hierarquizado em termos de tipos. Então, nós temos aqui um exemplo de vários tipos, W, F, onde todos são filhos, entre aspas, do tipo universal, e esses tipos vão se sobredividindo e eles são filhos uns dos outros em termos de herança. Eles são hierárquicos, até chegar no tipo absurdo que é filho de todo mundo. Bom, então o gráfico conceitual ele permite a generalização e especialização na forma de regras de generalização e especialização, ou regras de ações que nós podemos realizar sobre os grafos. As regras que nós podemos citar aqui basicamente são as regras de restringir, regras de juntar, copiar e simplificar. Nós temos aqui um exemplo da restrição. Se nós observarmos bem, nós vamos ver que esse gráfico G2, nós temos aqui o gráfico G1, G2 e G3. O G2 ele tem aqui o tipo, que é o animal. Esse tipo tem um nome, Emma. Está localizado na varanda e cuja cor é marrom. Então, Emma é um animal na varanda cuja cor é marrom. Mas Emma não é só um animal, Emma é um cão. Então, a restrição é a especificação entre tipos. Então, nós temos aqui o animal é restrito a cão e Emma continua localizado na varanda. Então, nós temos um cão chamado Emma localizado na varanda de cor marrom. Então, a restrição aplicada sobre os tipos. Nós temos aqui a junção de G1 e G3. Então, nós temos aqui G1, um agente cão, come objeto, osso, tal. E G3, cão Emma está na localização na varanda,
cor marrom. A união gera o agente é um cão, ema, cuja cor é marrom, né? Cor marrom, localizado na varanda. Se nós unirmos tudo isso aqui, vimos G3, vai ficar algo semelhante a isso aqui. A gente come o objeto osso, cão ema está localizado na varanda, cuja cor é marrom. Isso vai ficar duas vezes aqui, vai aparecer, mas a operação seguinte, que é a simplificação de G4, vai reduzir o que é desnecessário. Nós temos aqui o agente cão ema, cor marrom, localizado na varanda, come osso. Então, a ema, que é um cão que está na varanda, come osso. Essa é a representação a partir das operações de restrição, junção e simplificação. A utilização dos grafos conceituais equivale muitas vezes à utilização de sentenças proposicionais. Então, há alguma coisa em termos de proposição que pode ser representada. Então, nós temos aqui uma pessoa que acredita em um objeto. Esse objeto é uma proposição. Então, Tom acredita em quê? Acredita que Jane gosta de pizza. Então, Jane gosta de pizza é uma proposição, né, que está representada aqui nesse plano, e esse objeto é referenciado por outra proposição, que é Tom acredita nisso. Então, Tom acredita que Jane gosta de pizza. Então, essa é uma outra forma de representar. E, finalmente, a negação. A negação que é muito importante para a representação em qualquer esquema lógico. Então, nós temos aqui a proposição negada. Então, isso aqui é uma das formas de representar a negação. E aí há uma equivalência quase que imediata entre grafos conceituais e a lógica de predicados. Então, conforme nós falamos, nós temos uma certa obsessão pela representação centralizada, pela representação explícita do conhecimento. Mas você não acha, pensando bem, mas essa coisa um pouco louca de você tentar representar tudo o que existe, todo o conhecimento humano, através de representações explícitas, tornar claro todas essas representações e fazer um mecanismo de tal forma que possa ser tão inteligente quanto um ser humano? Isso não parece uma busca sem fim? Bom, enquanto muita gente pesquisa nessa área, um pesquisador americano, o Brooks, ele foi na direção contrária. Ele disse, não, nós não precisamos de esquemas representacionais. A inteligência, ela é uma propriedade emergente das ações, muitas vezes não inteligentes ou reativas, diríamos assim. Ele escreveu esse artigo em 1987, chamado Inteligência sem Representação. Então ele dizia, por princípio, que a inteligência ela emerge de arquitetura de comportamentos organizados mais simples. Então ele desenvolveu uma coisa chamada uma arquitetura de subsunção, e essa arquitetura deveria alcançar a inteligência não por representar conhecimento, mas pelas suas ações reativas das diversas camadas, de diversos layers, de diversos componentes dessa arquitetura. Essa arquitetura foi utilizada experimentalmente para a movimentação desses 4 robôs que nós podemos ver aqui. Então nós temos aqui 2 robôs maiores e 2 robôs pequenos, que são carrinhos que se deslocam pelo espaço. Eles foram testados no Instituto de Tecnologia do Massachusetts. Então, ele escreveu várias coisas, nós podemos citar basicamente que não usa conexionismo, a arquitetura de subsunção não usa redes neurais, não usa regras de produção e usa sim um pouco lá na questão dos elementos reativos de baixo nível, a gente vai ver agora. Não usa arquitetura de quadro negro, nós não falamos nisso, mas é utilizado em sistemas especialistas, os quadros negros, vocês podem ver na internet, está uma pesquisada aí sobre a utilização de blackboards. E não é filosofia alemã, não é lógica, né? Então vamos... como é que funciona essa arquitetura de subsunção? Na realidade, cada tarefa da arquitetura, como um todo, é feito pelos tratadores de tarefas. Então, os tratadores de tarefas são máquinas de estado finito. E cada uma dessas máquinas usa realmente regras de produção simples para mapear entradas e saídas. Então, nós temos aí as máquinas de estado finito usando regras simples. Avança, 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 gira, gira, coisas desse tipo. Elas não são conscientes do seu estado global e são assíncronas.
O grande questão dessa é que não há um controle global do conhecimento, não há um lugar onde que saiba tudo o que está acontecendo. Cada nível dessa arquitetura se carrega de determinadas tarefas. Então esse é o desenho original do Brooks, da sua arquitetura de subfunção, que nós vamos pegar aqui uma versão simplificada que estava no Lower. Então nessa versão simplificada aqui nós temos 3 camadas, que eram as mesmas 3 camadas originais, e que cada uma delas se ocupava de uma coisa. Na camada mais inferior nós tínhamos os sensores, que eram feitos de sensores do tipo de sonar, que tentavam evitar obstáculos. Então qual era o objetivo dessa camada? Era caminhar e evitar obstáculos. Então ele seguia qualquer direção que fosse, mas quando ele sentisse uma força contrária ao seu movimento, quando ele sentisse uma colisão, ele mudava a direção. Então, objetivo, andar, evitar colisões. A camada superior simplesmente se encarregava da direção. Ela enviava sinais para a camada inferior. Logicamente que as camadas recebem um sinal, mas não sabem por que esse sinal chegou, de onde veio. Ele recebe o sinal e tenta seguir o que recebe. E aí a camada vagar seguiria simplesmente se encarregar da direção. E a camada explorar, que seria a camada superior e um pouco mais inteligente que as outras, tentava fazer um plano de ação. Então o plano dela era ir para algum lugar. E para ir para esse lugar, ele tinha simplesmente que avançar ou girar. E essa informação era enviada para a camada inferior, que enviava para a camada inferior e assim por diante. Então o resultado da ação dessas 3 camadas era a ação inteligente do seu robozinho se deslocar e percorrer um caminho específico, sem bater em nenhum objeto e sem esbarrar em objetos, sem ser interrompido por nenhum objeto. Ele chamava isso de arquitetura de subsunção, e sua utilidade era mostrar que a inteligência é uma propriedade emergente das camadas reativas em seus diversos níveis. Esse conceito também foi utilizado por Melanie Mitchell, e criou uma arquitetura chamada Copycat, que diferenciava um pouco da arquitetura original de subsunção, pelo fato de ela sim ter um controle de conhecimento centralizado. Então eu vou deixar para você dar uma estudada melhor sobre essas arquiteturas na referência que nós usamos aqui, que é o livro do Loger, Inteligência Artificial. Dê uma olhada sobre essas arquiteturas lá e vamos parar então nessa aula do número 40.